É boa colocação. Eu vejo muitas pessoas falando do Rafael, mas eu não vejo ninguém analisando o que o Rafael falou em cima do púlpito. Ninguém analisando. Não importa o motivo que fez ele fazer aquela atitude em cima do púlpito. O que levou ele, por interesse, ou porque ele já tinha essa intenção, mas ninguém analisando o que ele falou. Porque ali, essa é importante dizer. E outra coisa, o que ele falou daquela, quando ele, antes de ser sentado, Douglas, antes de ser sentado, que ele falou lá, tal, que o ancião foi atender a Santa Ceia, não falou nenhuma vez na Santa Ceia de Jesus Cristo, pessoas que enganavam o povo com profetada para enganar o povo com dinheiro, tá aí nas redes sociais, né? Então, tipo assim, as pessoas não analisam o que ele falou. Qual foi o sentimento que fez ele fazer aquilo? Podemos analisar. Mas vamos analisar o que ele falou. Tudo que ele falou foi verdade ou mentira? Para mim, tudo que ele falou foi verdade. E outra coisa, ele diz, quando ele fez antes de ser sentado, ele falou assim: já essa igreja já esteve fechada por um tempo, quando ele já foi sentado antes, foi perseguido antes, foi sentado. A irmã dona do terreno, que está no nome dela terreno, ela trancou a igreja por não concordar com a injustiça. Então já não é, ele não fez premeditado, porque já aconteceu antes. Então ele sabia que ia ser sentado. Olha para você ver como que a gente precisa analisar. Então ele foi sentado, ele denunciou, foi sentado, teve o culto. A irmã não fechou a igreja porque ele foi sentado. Teve o culto no próximo domingo. O ancião Joaquim foi lá atender o culto e ele usou o culto para atacar o irmão que está testemunhando. E segundo a Irmandade que me procurou, ele estava contando obras lindas, maravilhosas. O ancião falou assim: ó, pode sentar. E na hora da palavra, o ancião usou o mesmo púlpito do Rafael e começou a atacar aquele irmão que está testemunhando. Ofendeu o irmão. A ponto da Irmandade, que estava naquele culto, quando o Rafael já estava sentado, sair da igreja na hora da palavra, porque ele estava usando a palavra para atacar o irmão. Então, tipo assim, ela não foi sentada, a igreja não foi fechada porque o Rafael saiu, porque teve o próximo culto. A irmã falou assim: mas como assim? O Rafael foi sentado porque ele usou o púlpito para dizer o sentimento do coração dele. Mas o ancião que ofendeu a pessoa no próximo culto não foi sentado? Como assim? Por que é 2 pesos e 2 medidas? Então a gente precisa analisar isso aí. Agora, outra coisa. Qual que é o nosso objetivo aqui da crítica? Não é tirar o povo da cegueira, né? Do engano, da heresia, da falsidade? E por que quando a gente critica, quer se receber, isso, pega heresia, não tem amor, e quando um cara tem essa coragem de fazer o que ele fez, qual que foi o cooperador, que vocês estão aqui na internet, o Douglas, você, que está aqui na internet muitos anos, que teve essa coragem quando estava no ministério? Uma coisa é quando a pessoa sai, ele tenta todos os recursos para poder voltar para se receber, ele não consegue, aí ele fala: então eu vou lá no canal do Josafá, vou lá no canal do Michael, vou no canal do Júnior e vou denunciar todos os podridão porque eu não consegui voltar. Ele não fez isso, ele estava no ministério, ele estava lá, e ele veio e denunciou quando ele estava. Ele falou o quê? Nem que minha cabeça role. Ainda que eu perca o ministério, eu pego uma caixa de som e vou nas praças pregar Jesus Cristo. Eu nunca vi um cooperador do ministério, quando estava no ministério, fazer o que ele fez. Então, tipo assim, a gente precisa analisar tudo. Agora, tipo, a gente fala o quê? A CCB não tem evangelho, a CCB não prega verdade, é falsidade, é engano, não tem amor, não visita o pobre, a viúva, os enfermos nesse estado. Aí, quando um cara decide sair, porque e montar um grupo, nós vamos criticar esse irmão? Nós vamos atacar esse irmão? Então, tipo assim, então, eu fico assim, então, nós devemos o quê? Criticar a CCB e falar para o povo ficar lá dentro? Ou falar para o povo sair? Aí eu vejo dizendo: saia daí, porque aí vocês vão para o inferno. Aí quando o Rafael veio e fez isso, o Rafael tem interesse, porque quer. Então, assim, se o Rafael não fosse um homem sincero e verdadeiro, a Irmandade ia acompanhar ele? Quantos irmãos renunciaram ao ministério da CB e era adorado pela Irmandade, e quando ele renunciou achando que o povo ia seguir, ele não seguiu? Não seguiu. Então, tipo assim, aquilo que eu falei,
O que eu estou vendo, eu nunca vi 3 anos que eu estou na internet. Eu nunca vi a Irmandade. Gente, hoje eu recebi irmão de Brasília, Douglas. Me falou, Júnior, me manda esse endereço. Eu vou pegar o avião, vou descer em São Paulo, vou pegar um carro, vou conectar com ele. O irmão do Pernambuco me pediu para mim, Júnior, eu tô tentando comprar aqui passagem do Pernambuco para ir para São Paulo e ir de volta, dando 8 mil. Vê se você consegue comprar mais barato. Eu pesquisei hoje, diante de Deus, na vida dos meus filhos. Eu pesquisei hoje aqui. Eu nunca vi esse movimento do povo, da CCB, ter essa coragem de falar assim, não, não vamos. Não está preocupado com liberdade. É isso que nós precisamos analisar. Eu estou vendo um monte de gente criticando o Rafael. Tudo bem, cada um critica o que quiser. Mas, gente, eu vou estar lá domingo. Eu queria que você estivesse lá, ué. Pega aí, ué. Sai de casa, vai. Você tá gordo, vai andar. Vamos pegar o Uber, táxi. Eu vou estar lá domingo. Porque, tipo assim, gente. Ah, o Rafael pregou alguma coisa errada, não pegou o cristocêntrico. Gente, vamos orientar ele. Vamos ajudar ele. Vamos conversar com ele. Gente, ó, vou falar uma coisa que eu nunca falei nem no meu canal. Eu converso com o Rafael. Um cara simples, humilde, conversa comigo. Ele falou, Júnior, eu quero trazer o Juliano do Medita Fé, para ele vir dar uma palestra, dar um ensinamento. É um cara humilde demais. Quem que é a pessoa que está criticando o Rafael e falou assim, eu quero falar com o Rafael? Ele conversa comigo. Agora, uns 3, 4 dias para cá, ele está conversando comigo todos os dias. Eu falei para ele, Rafael, põe as irmãs para tocar flauta, violino. Abraça o povo. Não tenha pressa de colocar ninguém no ministério, porque se você colocar alguém no ministério aí, o carregado, e o cara for um cara, tá errado, tá tocando errado, você vai estragar tudo, tenha paciência. Vamos se unir. Ele vai pregar alguma coisa errada agora? Ou vai pegar alguma heresia? Sim, gente, a pessoa ficou a vida inteira na CCB, mas vamos amar. Tem aqui, hoje nós temos vários teólogos, temos o Juliano, temos o Bruno, tem várias pessoas que ele pode. Porque, gente, uma coisa, ó, vamos falar sincero, tá? Eu vou falar aqui. Uma coisa é pregar teologia, uma coisa é a Espírito Santo de Deus. Eu sou pentecostal. O cara pode pregar Jesus Cristo, mas você tem que ser de Deus, cara. Eu fiz uma live da pregação do Ricardo Panvanelli, quando ele era ancião da CB, ele pregava Jesus Cristo, mas pregava com virtude. Eu tenho um irmão de Minas que eu conheço muito, para me encerrar, o Douglas já está quase cansado de me ouvir. Ele fala assim, Douglas, se nós não sentir Deus, nós dança calypso. Nós precisamos sentir Deus. O homem, quem não é pentecostal, quem não quer no dom de Deus, na manifestação do Espírito Santo de Deus, quem não quer, gente, eu preciso sentir Deus. Eu nasci no fogo, eu sou de oração, sou de vigília, sou do monte. Gente, agora falar que na Bíblia não está dizendo, Jesus falou assim, meus sinais seguirão que creres. Em nome falarão novas línguas, curarão os enfermos, profetizarão, colocar a mão sobre o enfermo e curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não falar dando algum. Eu sou pentecostal, nunca neguei no meu canal. Eu amo o dom de Deus. Agora, você entrar dentro da igreja, irmão, fala assim, então, irmandade, está escrito aqui, o Senhor teu pastor, nada te faltará. Essa é a palavra para casa. Eu leio a Bíblia em casa. Gente. Eu preciso. Senhor é teu pastor e nada te faltará. Não sei o que está passando na sua vida, mas Deus vai te dar força. Não desista, lute, vai para frente. Vai para frente. O que eu quero sentir? Oh, Douglas, eu preciso sentir Deus, Douglas. Eu quero. Agora, esse culto que os caras fazem daí, sai da CCB, tudo errado. Vai fazer culto. Irmandade. Deus é contigo. Deitar me faz. Ai, gente, vai no culto lá, você fica assim no culto, ó. Gente, pelo amor de Deus, eu sou galáctico, filho. Tipo assim, eu respeito quem não quer do dom de Deus, quem não quer na profecia, na revelação. Gente, eu vivi isso aí, eu fui nascendo pobre, eu fui miserável. Eu já vi coisas lindas, terríveis que eu vi na minha vida. Eu vou negar isso aí, gente. Não vou negar. Desculpa, pode falar, Douglas. Tá com a liberdade. Solta aí. Não, eu vi coisa maravilhosa. Aquele dia eu estava te contando, né? Falei assim, se chamar, porque eu fui lá na Vila Madalena porque o meu primo de Maringá, ele frequenta o Medita Fé. Você viu ele lá, né, o Júnior? Sim. Que eu te contei ele, né? E a mãe dele que ficou 30 anos sem liberdade porque tirou as pontas do cabelo. É aquele meu primo, a mãe dele. A mãe dele. Então,
Ele está agora no Meditafé e ele foi apresentado como evangelista do Meditafé. Olha isso aqui, Douglas, perdoa. Olha, a Sandra colocou aqui, Douglas, Wesley Júnior. O Michael pediu, por favor, para vocês continuarem na live até ele voltar, pois ele levou a Marcela no ponto-socorro e já volta. Jesus amado. Pega uma palavra aí, faz uma oração, uma palavra de cada, vai. Não, assim, é preocupante, porque isso não é brincadeira. Assim, a Marcela, ela não anda muito boa de saúde, assim. A pressão tá alterando, tá um monte de coisa, enfim. Nossa. Então vamos pedir oração, pessoal que está aqui no chat. Faz uma oração, fecha os olhos aí agora, faz uma oração por ela, tá bom, gente? Porque assim, eu vou falar, eu fui lá, eu já conheci a igreja lá, né? Eu fui uma vez, fui muito bem recebido, assim, o pessoal de lá é muito carinhoso, é muito espiritual, inclusive. Onde? Lá onde a gente estava no sábado, na Vila Madalena. Pessoal muito espiritual, muito, assim, amoroso. E, assim, eu não fico, por quê? Porque eu sou cessacionista, né? Mas eu sou um cessacionista, assim, e eu creio que cessou os dons com a morte do último apóstolo, só que esses dons ele ainda pode manifestar, mas não da maneira que se manifestou na era apostólica. Entendeu? Então, assim, eu creio que Deus pode curar enfermos, eu alcancei de Deus um grande milagre. A minha mãe estar viva hoje foi resultado de oração de dia e de noite, porque minha mãe, o médico chamou a gente e deu 2 horas de vida para minha mãe. E como é ser sensacionista e pedir oração, Douglas? Não, a oração a gente entrega nas mãos de Deus para que Deus faça a vontade dele, não a nossa. Né? Ah, mas Douglas, mas ó, se é para ser feita a vontade de Deus e não a nossa, não precisa orar, porque vai ser feita a vontade de Deus e não a nossa, não é? Deus nos ensina na oração é que ele quer, não que ele quer a gente humilhado, servo inútil, não. Mas ele quer que ter um contato com os seus filhos, porque a oração é um contato. Você conversa com Deus e Deus conversa com você. A oração tem que ser um diálogo entre você e Deus. Então, quando a gente está orando, muitas vezes a gente presta muita atenção nas nossas palavras, só que a gente não presta atenção que Deus está falando com a gente também. A gente tem que fazer esse exercício de estar ajoelhado orando e escutando Deus respondendo o que a gente está falando, dentro do coração, na mente, porque a oração é um diálogo. Então, assim, a gente crê, só que a gente não faz disso prova de nada. Ah, fulano levantou da cadeira de roda, então é porque Deus está naquela igreja. Não. Isso para nós não é prova, porque a gente sabe que no final dos tempos, Satanás fará descer fogo do céu. E as pessoas vão se ajoelhar pensando que é Deus. Então, assim, milagres para nós hoje, esses prodígios, nós cremos, Deus pode tudo. Deus, ele pode tudo. Só que, assim, não, a gente não leva como sinal. Ah, isso aqui foi um grande sinal de que Deus está aqui. Como a gente aprendeu, enfim, na denominação que nós estávamos. Ah, mas eu vi muito sinal, muita maravilha. Mas se nós não estivéssemos lá e tivéssemos outro lugar, a gente teria a mesma fé e Deus faria a mesma coisa. Hoje eu tenho essa concepção comigo. E Deus faria a mesma coisa. Por quê? Porque eu não estou lá já há quase 20 anos e Deus deu vida para minha mãe na nossa oração. Então, quer dizer, as pessoas confundem muito a instituição com a fé. A fé é algo muito pessoal, é muito íntimo você ter fé. Você falar da fé do teu próximo, tem muito cuidado, porque assim, se você arrancar a fé do coração do teu próximo, você está suscetível a ser condenado, porque fé é algo que se não discute, é algo que não se negocia. Você pode não concordar, mas a fé, ela está plantada num terreno que só Deus pode andar, que é o coração. Eu sempre falo isso. Não mexa na fé das pessoas, porque assim, tem pessoas que acreditam, que nem o Júnior falou, eu acredito, eu sou pentecostal. E eu, Douglas, eu tenho por obrigação respeitar e não tirar a fé do coração do Júnior. Porque se eu tirar a fé do coração do Júnior, e um dia ele esmorecer e falar assim, não, porque eu ouvi um nutricionista falando, tal, então, na verdade, agora não vou pedir mais nada, não vou orar, não vou buscar Deus, não vou jejuar, não vou fazer mais nada, eu é que vou dar conta disso, porque eu fui a pedra de escândalo, a pedra de tropeço.
Então, o que a gente hoje nos púlpitos da congregação é pedra de tropeço. Sabe por que é pedra de tropeço? Porque prega que Deus está na tua vida, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai fazer não sei o quê, e não acontece nada. Eu vou dizer aqui sobre Santa Ceia, lá na comum do Rafael, que o irmão não falou de Jesus, a Santa Ceia que eu tomei agora no começo de agosto, o irmão falou que Deus ia dar vitória para a irmã, que no ano que vem a irmã ia ver Deus trazendo o filho dela para tomar Santa Ceia com ela, que a Santa Ceia não sei o quê. Olha, irmão, essa vai ser uma Santa Ceia de vitória na tua vida. Quem falou que Santa Ceia é Santa Ceia de vitória? Foi a vitória da vida sobre a morte. Cristo, que era Deus encarnado entre nós, ele se entregou em corpo e alma na cruz para nos salvar. Esse é o assunto de uma ceia. Não falar que você entrou aqui perturbada porque seu filho está nas drogas. Dia de Santa Ceia, se a irmã já está perturbada, ela vai ficar mais perturbada, porque ela vai ficar ansiosa até chegar a hora da mesa do Senhor. Pode falar, depois o Wesley fala aí que já volto. É o que eu pode tinha. Falar que eu estou ouvindo, pode falar. Até aqui, Deus seja louvado. É isso aí. Então, Douglas, profecia, né? Eu acredito na profecia, mas tem que ter cumprimento, né? Então, acredito no milagre também. Acredito, né? Mas não pode isso ser usado, constantemente, sem eficácia alguma, né? É só argumentação, muitas das vezes, é só ladainha, é só mais uma palavra. Então, se torna algo repetitivo. E o povo está buscando, o povo está batendo na porta, o povo está orando, hora de madrugada, hora de manhã, canta ainda em casa, fica no TikTok com véu na cabeça, orando constantemente, mas não vê nada, não vê milagre, não vê obra, não vê transformação. Não adianta eu me rebelar contra uma instituição e ser a mesma coisa, trazer as mesmas notícias, se posicionar com a mesma doutrinação e não trazer nada contraditório. Tudo bem, o Rafael se manifestou, ele se opôs, ele foi contra o comportamento de muitas pessoas, que era para ter um comportamento coerente com o cristianismo, e nós percebemos que muitas pessoas acabam desagradando a outras. Não é por conta das pessoas que você vai sair de uma determinada instituição, mas é o que está fazendo o povo sair hoje das igrejas, de muitas igrejas, é o comportamento da liderança. E quando a gente vem na rede social falar, eles não querem ouvir. Eles falam para não dar ouvido. Eles falam para não dar importância. Silenciaram os profetas em 2000, pararam com a busca de dom. Ou seja, na verdade, cessaram os dons na congregação lá atrás, quando eles começaram a bater nos profetas e dizia que era tudo falácia, era tudo mentira, estava se ajuntando para trazer desordem, mas nunca se posicionaram ou proporam um culto onde ensinava, né? Onde trouxesse um ensinamento, né? Como que o servo de Deus, o homem de Deus, aquele que é evangelista, aquele que é profeta, aquele que é cooperador, deve se posicionar. Só sabe se fechar na Assembleia uma vez por ano, e quando se decide entre eles, e nunca o povo fica sabendo. E a gente que é de fora, nós temos um ministério como se fosse amigo nosso, tivesse do nosso lado, e eles escondem tudo que é tratado nas reuniões, porque é orgulho. É o que essa posição? Essa posição que leva para o coração. É demais isso. Então, se tornou tanto cansativo combater esse comportamento. Jesus, ele sempre nos deixou escrito: não tenhais ninguém por mestre. Jesus é o único mestre. E nós vemos na igreja,
é uma diferença tão grande. É ancião que se acha mais que o diácono, é o diácono que se acha mais que o cooperador, é uma divisão entre o ministério. E quando eles olham de lá de cima para o irmão lá embaixo, que atende a visita, ele fala, esse é só mais um. Se ele errar, nós coloca outro. Sempre foi dessa forma, tratado dessa maneira. E muitos cooperadores que abriram 10, 15 igrejas, levaram 1.500 almas para batizar nas águas do batismo, hoje está abandonado como se não tivesse vida e nem oportunidade de se reconciliar, se regenerar e voltar a pregar, a servir a Deus e ter liberdade, porque eles vêm e cortam e acabou e ponto final. Eu concordo com quando a pessoa não está contente, sair e ir para um lugar melhor. Agora, o Rafael, ele precisa mostrar para o povo, dentro da palavra, né, Júnior? Aquilo que ele concorda e o que ele não concorda. Sair, porque aconteceu de fato essa divergência, tudo bem, mas ele tem que mostrar para o povo os erros doutrinários e não repetimos. Porque senão será só mais uma igreja parecida com a igreja congregação, né? Isso é importante que você está falando, Wesley, porque eu tenho contato com o Rafael, tá? Quando uns 3, 4 dias, eu tenho contato com ele direto. E nós, gente, qual que é a nossa crítica aqui da CCB? Por não pregar o evangelho, por não ter o amor, por não pregar a verdade, por fingimento, falsidade. Se nós temos esse irmão, né, que está tendo esse povo saindo, e tá junto com ele, o que nós temos que fazer? Nós orientamos a ele, eu falo isso para ele. Ele mesmo falou que quer chamar irmãos de fora para trazer um estudo sobre casais para a mocidade, como esposo para maridos, como tratar a esposa. Gente, onde você viu isso na CB já é um grande avanço. Ele falou assim, eu quero que um dia o Juliano do Medita Fé venha aqui, faça um estudo, traga alguma palavra diferente, traga um estudo, um ensinamento para nós. Gente, nós temos que... Vamos nós criticar ele? Vamos nós... Então, tipo assim, eu vou mandar as pessoas sair da CCB, porque tá tudo errado, e vou mandar ela para onde? Ficar em casa? Tem pessoas que não conseguem. Quem consegue, parabéns, mas tem pessoas que precisam estar no culto, precisam estar junto com a Irmandade. Então, a gente precisa... eu falo com ele,